A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim: Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou primeiro nos caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Josafá ele foi um rei próspero. A Bíblia deixa bem claro porque ele resolveu andar nos caminhos de Davi. Ele resolveu seguir ao nosso Deus. Ele resolveu fazer a vontade do nosso Deus quando nós escolhemos fazer a diferença. Mesmo em meio a muitos que estão se corrompendo, mesmo em meio a muitos que estão se contaminando, mesmo em meio a muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque nós que servimos a Deus, nós andamos na contramão do mundo. E existem pessoas aqui que resolveram seguir ao Senhor. Seguir de verdade, entregar a sua vida, o seu caminho, o seu coração nas mãos de Deus. Tudo que ele pertence ao Senhor, e Deus está dizendo, não tem como a sua vida não prosperar. Se você entregou sua vida na mão de Deus, a sua casa, a sua família, tudo que ele pertence nas mãos do Senhor, você começará a ver a prosperidade de Deus na sua vida. Quando eu falo de uma prosperidade, não é uma prosperidade somente de riquezas, de bens materiais, mas é uma prosperidade que abrange todas as áreas. Você vai observar que Deus estava com Josafá. E Deus começou a abençoar Josafá. Deus confirmou o reino nas mãos de Josafá. A melhor coisa que existe, irmãos, é Deus se agradar de nós e nos aprovar. E isso aconteceu com o rei Josafá porque Deus se agradou dele. Ele resolveu ir contra todo aquele sistema ali de adoração a ídolos, contra tudo aquilo que estava acontecendo que desagradava o coração de Deus para agradar o coração de Deus. Mesmo que você seja a minoria na sua casa, na sua família, mas escolha não se corromper. Escolha não se contaminar, mas irmã, todo mundo está fazendo, você não é todo mundo não. Você foi chamado, você foi chamada para fazer a diferença, declare comigo. Eu vou fazer a diferença e Deus vai fazer o meu caminho prosperar. Eu vou fazer a diferença e Deus vai fazer o meu caminho prosperar. Eu vou te dizer uma coisa da parte dos céus. Todas as vezes que nós agradamos o coração de Deus, todas as vezes que nós resolvemos colocar Deus em primeiro lugar, nós não nos dobramos, nós não nos prostramos ao sistema, às coisas que estão acontecendo no mundo, o Senhor, Ele se agrada de nós e nos abençoa. O Senhor nos prospera. O Senhor confirma bênçãos no caminho daqueles que resolvem não se contaminar. Resolva ser a diferença nesse mundo corrompido. Talvez você esteja dizendo, irmã, porque a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno, tá todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo realmente metido em pecados, metido em tantas coisas. E Deus está dizendo, ei, você não é todo mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Houve uma diferença no reinado de Josafá. Josafá fez a diferença e o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor, minha filha, eu sou o Senhor, meu filho, que faço realmente você prosperar porque você está escolhendo fazer a diferença. Josafá, ele prosperou e o Senhor estava com ele porque ele andou nos caminhos de Davi. Ele fez o que era certo perante o Senhor. Deus estava com Josafá. Quem quisesse se levantar contra, quem quisesse se opor, estaria se levantando contra o próprio Deus. Porque a partir do momento que Deus garante que Ele anda contigo, a partir do momento que Deus garante que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que te selecionou, quem se levantar contra você vai estar se levantando contra o próprio Deus. Porque Deus estava confirmando o reinado de Josafá. Ninguém poderia invalidar a palavra de bênção que Deus estava lançando sobre ele. Deus estava fazendo aquele homem prosperar no seu reinado e confirmando nas mãos dele aquele reinado. E o Senhor está dizendo para você, eu estou confirmando algumas coisas na sua vida. Eu estou fazendo você prosperar. Eu estou trazendo prosperidade ao seu caminho porque você resolveu guardar a fidelidade. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar que aqueles que guardam a fidelidade para com Deus, Deus honra.
Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu não se encurvava diante de Amã. A Bíblia diz que isso incomodava Amã, a ponto de Amã fazer uma forca para matar Mardoqueu e, além disso, fazer um decreto para que todo judeu morresse. Irmãos, aquilo ali irritou ele tremendamente. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu não se prostrou. Ele continuou ali, na sua posição, agradando o coração de Deus. E Deus deu livramento para ele. E Deus também honrou a Mardoqueu. Dentro daquele lugar, Mardoqueu foi honrado. Porque Deus honra aqueles que guardam a fidelidade para com ele. Ele guardou a fidelidade para com Deus. Tem diferença na vida daquele e daquela que resolve guardar a fidelidade com Deus. Como não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor faz uma imagem, uma estátua de ouro. Ele queria que eles se dobrassem, que eles se curvassem, que todos se curvassem diante da imagem que ele havia feito. Porém, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego resolveram fazer a diferença e disseram: nós não vamos nos dobrar. Se Deus nos livrar, rei, amém. Mas se Ele não nos livrar, amém também. Saiba que nós não nos dobraremos diante da sua imagem. Saiba que nós não vamos idolatrar essa imagem que você está fazendo, porque nós temos uma certeza e convicção do Deus que nós servimos. E o Senhor caminhava com eles, porque o quarto homem da fornalha caminhava juntamente com esses homens dentro da fornalha. E a Bíblia diz que o fogo não causou dano nenhum a Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque Deus estava com ele e Deus os fez prosperar na província da Babilônia. Aquele e aquela que guarda a fidelidade, Deus faz prosperar. Assim aconteceu também com Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E os príncipes daquele lugar, os homens que estavam ali, os sátrapas, os que estavam os grandes, eles resolveram se levantar contra a vida de Daniel. Eles não acharam em Daniel nada para que pudesse o acusar. Então eles foram aonde? Na fé de Daniel, na crença de Daniel, no Deus em que Daniel cria, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E eles levantaram um decreto que durante 30 dias não poderia ser feito petição a Deus nenhum, a ninguém, a não ser ao rei. E a Bíblia diz que Daniel continuou orando no meio desse decreto. 3 vezes ao dia Daniel orava. E Daniel, por causa disso, foi lançado dentro de uma cova de leões. Mas a Bíblia diz que Deus manda o seu anjo que fecha a boca dos leões, e os leões não puderam trazer dano nenhum para a vida de Daniel. E Daniel saiu daquela cova e prosperou dentro de Babilônia. E Deus manda eu te dizer: aquele e aquela que guarda a fidelidade para com Deus prospera. Declare comigo: eu não vou me contaminar, mas eu vou ser a diferença e Deus vai me abençoar. Eu não vou me contaminar, mas eu vou ser a diferença e Deus vai me abençoar. Deus chamou a gente para ser diferente. Deus chamou a gente para andar na contramão do mundo. O que é para o mundo moda, o que é para o mundo legal, para a gente não é. E muitas vezes nós vamos ter que dizer não a algumas coisas, vamos passar por estranhos, vamos passar por santarrões, pois é. Muitos não vão aceitar e até mesmo vão nos perseguir. Porém, Deus está dizendo: guarde a sua fidelidade. Deus, ele fez o reinado de Josafá prosperar tremendamente. Por quê? Porque Josafá, ele resolveu agradar o coração de Deus. Ele resolveu fazer a diferença em Judá. E o Senhor está dizendo para você: escolha fazer a diferença. Ele fez tanta diferença, versículo de número 6, que diz assim, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Ele começou a fazer uma limpeza naquele lugar. Ele começou a agradar o coração de Deus e começou a tirar aquilo que era idolatria. E Deus está dizendo para você: eu te chamei para você ser a diferença. É para fazer a diferença mesmo, porque às vezes, irmãos, quando falam em fazer a diferença, as pessoas têm medo. Tem medo porque o novo, ele acaba amedrontando, a novidade acaba amedrontando o nosso coração. Só que o céu te trouxe aqui para te lembrar que Deus te chamou para viver a novidade, para ser a diferença. Para ser a diferença, porque quando você escolhe agradar o coração de Deus como Josafá, Deus escolhe te honrar. Deus confirma a sua casa, Deus confirma a sua saúde, a vida dos seus filhos, Deus te prospera, Deus faz com que bens também venham nas suas mãos, porque a Bíblia diz que Josafá também recebeu riquezas e glória em abundância, recebeu presentes. Porque Deus, irmãos, não é um Deus limitado. Deus, ele se importa com todas as áreas da nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus traz acréscimo para algumas coisas na nossa vida quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar. O Senhor prospera o caminho daquele e daquela que guarda a fidelidade para com Ele. A história de Josafá é uma história que nós vamos observar.
Que Deus, ele mostra a sua fidelidade. Por quê? Porque Josafá, ele começou a agradar o coração de Deus. Então aquele e aquela que escolhe agradar o coração de Deus, Deus prospera. Isso é Bíblia. Deus abençoa. Deus prosperou Daniel, Ananias, Misael e Azarias na província da Babilônia. Por quê? Porque eles resolveram ser fiéis. Eles resolveram guardar a fidelidade. Então resolva guardar a fidelidade. Ah, irmã, mas é porque fulano, ciclano, beltrano faz e não dá nada. E Deus está dizendo, mas você não é eles. É por isso que eu estico sua corda. É por isso que eu não deixo. Quando você começa a se soltar, Deus dá aquele puxão. Aí você diz, meu Deus, fulano, ciclano escorrega, deita na lama, toma banho, se lamuza todo e não dá nada. Mas se eu botar um dedinho fora do trilho, o negócio vira. E Deus está dizendo, é porque eu tenho uma obra contigo. É porque eu te chamei para salvação. Então agradeça porque Deus cuida de você. E Deus não quer somente te dar uma prosperidade, Deus não só quer te dar uma bênção que somente vai ser financeira, não. Ele quer abençoar você em todas as áreas. Ele quer confirmar a sua casa, ele quer confirmar o seu ministério, ele quer confirmar a sua família. Ele quer confirmar aquilo que ele tem contigo. Então guarde a fidelidade. Deus estabeleceu o reinado de Josafá, foi o próprio Deus quem estabeleceu. Josafá não foi escolha dos homens, não foram os homens que estabeleceram o reinado de Josafá. Mas o reinado de Josafá era estabelecido pelo próprio Deus. Então tem diferença na vida daqueles que resolvem guardar a fidelidade. Tem diferença na vida daqueles que resolvem fazer a diferença. E os céus te trouxe aqui para te falar, eu te chamei para fazer a diferença. Eu te chamei para ser diferente. Eu te chamei para agradar o meu coração e não o coração desse mundo corrompido. Quebre aliança com quem precisar quebrar. Não assente na roda dos escarnecedores. Fique perto da lei do Senhor, medite nela de dia e noite, que o teu caminho vai prosperar. Tá aí o segredo, quebrar alianças, aleluia, com aqueles que não querem nada com Deus, com aqueles que vão contra a sua fé, com aqueles que não querem nada com os céus e ainda querem levar você para o caminho da perdição. Não se assente na roda dos escarnecedores, mas que o seu prazer esteja na lei do Senhor, que nela você medite dia e noite. O rei Josafá prosperou, por quê? Porque ele resolveu agradar o coração de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias prosperaram porque agradaram o coração de Deus. Quando você resolve agradar o coração de Deus, Deus confirma aquilo que era impossível na sua vida. Deus traz a confirmação, Deus te prospera, Deus abençoa, Deus abre as portas, mas guarde a fidelidade para com Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar. E você também quer aceitar Jesus? Coloque aqui nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque também, sim, eu me reconcilio com Jesus, que nós também vamos estar orando por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por nos mostrar mais uma vez na tua palavra, Pai, que guardar a fidelidade vale a pena. Eu sei que muitos estão se corrompendo, estão se vendendo, estão apostatando a sua fé, porém aqueles que guardam a fidelidade para contigo, o Senhor entrega a prosperidade que abrange todas as áreas, é na saúde, é no ministério, é na família, é em tudo que nos pertence, Senhor. E eu creio, Pai amado, eu creio, Deus vivo, Deus altíssimo, que o Senhor vai fazer o sobrenatural na nossa vida. Eu creio que o Senhor fará aquilo que os homens não podem fazer, porque nós vamos resolver guardar nossa fidelidade, nós vamos resolver não nos contaminarmos com os manjares, com os prazeres desse mundo, mas vamos continuar sendo fiéis a Ti. Quando guardamos a fidelidade ao Senhor, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor vai nos abençoar, eu creio que o Senhor vai nos prosperar, eu creio que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. O Senhor vai mostrar que foi o Senhor que nos chamou, que foi o Senhor que nos escolheu, que foi o Senhor que nos separou e que vale a pena continuar sendo fiéis a Ti. Ainda vale a pena, Pai amado, continuar guardando a fidelidade diante de tanta corrupção, diante de tantas coisas que nós observamos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocarmos os nossos olhos no Senhor, a continuarmos firmes na Sua presença, Pai, a não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos somente para o alvo, que é os céus. Obrigada, Pai, por esta palavra. Vai curando o Teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo o mal, dando livramento de acidente.
de bala perdida, de assalto, de latrocínio. Vai livrando de todo mal, Senhor. Vai desfazendo toda artimanha de Satanás, toda armadilha, toda ferramenta, toda arma preparada contra nós que não venha prevalecer. Pai, vai cobrindo o teu povo com teu sangue, desfazendo todo o laço do inimigo. Toma aqueles que estão te aceitando, Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Continua conosco, Jesus. Continua cuidando de cada um de nós, porque somos dependentes totalmente de ti. Assim eu te peço e te agradeço. Fica conosco em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda vale a pena guardar a fidelidade. Deus abençoa, Deus prospera, Deus honra aqueles que guardam a fidelidade para com Ele. Por isso, continue guardando a fidelidade, continue sendo fiel, porque Deus vai te honrar. Declare comigo: eu vou continuar sendo fiel e Deus vai me honrar. Eu vou continuar sendo fiel e Deus vai me honrar. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.